Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu, Joyce Rodrigues e a Bia Alencar, vamos apresentar um pouquinho sobre o artigo que nós escolhemos, é, sobre o programa de treinamento de resistência de impulso de quadril e agachamento nas costas em mulheres bem treinadas. Vamos falar um pouquinho sobre o agachamento com a barra e a elevação pélvica, né, que é o impulso do quadril. Pode passar. Sobre a introdução. O treinamento resistido tem mostrado uma estratégia mais eficaz para o aumento de força muscular e hipertrofia. Os resultados são influenciados pela interação de muitas variáveis. Dentre essas variáveis, eu vou citar algumas aqui. A intensidade do esforço, o intervalo de descanso, a amplitude do movimento, a ação muscular, o cronômetro sob pressão, a ordem e a seleção dos exercícios. Com essa correta manipulação das variáveis, nós conseguimos otimizar os ganhos de força e hipertrofia muscular. Com a seleção dos exercícios, o American College of Sports Medicine recomenda a inclusão de exercícios uniarticulares e multiarticulares. No entanto, a recomendação tem sido muito questionada por alguns estudiosos, né? Porque a adição dos exercícios uniarticulares aos programas de exercícios não parece promover benefícios adicionais na força muscular, hipertrofia e alterações antropométricas, como já tinha sido demonstrado em alguns estudos anteriores com homens e mulheres não treinados. Pode passar. Em relação à comparação entre os exercícios uniarticulares e multiarticulares, anteriormente, não encontraram diferença nos ganhos de força e hipertrofia nos flexores do cotovelo em homens não treinados, realizando exercícios uniarticulares e multiarticulares. Porém, naquele estudo, a análise da hipertrofia foi limitada aos membros superiores, considerando que as respostas ao treinamento entre os membros superiores e os inferiores são diferentes, e também entre homens e mulheres são diferentes, é necessário investigar os efeitos da seleção do exercício nos músculos inferiores do corpo, como quadríceps femoral e glúteo máximo, onde vamos estar estudando sobre isso nesse artigo. Pode passar. Considerando a lacuna significativa na literatura em relação à comparação da hipertrofia e do desempenho dos exercícios uniarticulares e multiarticulares para a parte inferior do corpo em mulheres, o presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos de 12 semanas de agachamento com a barra, né, nas costas e impulso do quadril, que é a elevação pélvica, na força e na hipertrofia muscular em mulheres treinadas. Pode passar. O objetivo do nosso estudo é comparar os efeitos dos exercícios multiarticulares e uniarticulares na força e hipertrofia muscular em mulheres bem treinadas. Tem alguns critérios, né, para essas mulheres aí. Algumas têm que ter treinado 3 anos antes, alguns exercícios parecidos e tudo mais, para não haver uma grande mudança. Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e os métodos, a nossa visão geral experimental. O estudo envolveu mulheres treinadas que realizaram 12 semanas de treinamento, contendo agachamento com barra e impulso do quadril. Os participantes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo que realizou os exercícios de agachamento e o outro grupo que realizou o impulso de quadril, que é a elevação pélvica. O treinamento não seguiu um modelo de periodização linear. O número de séries foi equalizado, com 6 séries semanais em ambos os exercícios. Antes e depois do período de treinamento, o desempenho muscular foi testado com testes de 1 repetição máxima em ambos os exercícios.
A espessura do músculo glúteo máximo e quadríceps foi medida antes do início do experimento e de 5 a 7 dias após a última sessão de treinamento. Bom, a minha amiga Bia vai falar um pouquinho sobre todo esse processo, todos esses métodos utilizados, os protocolos de teste e tudo mais. Passo a palavra para a Bia. Olá, professor. Olá, turma. Eu sou a Beatriz Alencar. Eu vou falar um pouquinho sobre os métodos que a gente utilizou. Dentre eles, para realizar o teste, seria adequado o recrutamento de 19 participantes, porém, apenas 24 voluntários foram convocados. Foram atribuídos alguns critérios de inclusão. Dentre eles, ter idade mínima de 18 anos e inferior a 35, possuir 3 anos de experiência em treinamento resistido, ter realizado esse tipo de exercício e estar livre de problemas clínicos que podem ser agravados com o estudo. E não houve o controle da dieta nesse estudo. Eles mantiveram a alimentação normal que estavam tendo anteriormente. Claro que isso faz diferença nos resultados, porém foi deixado livre a ingestão calórica de mais proteínas, de mais carboidrato, enfim. Após forem informados dos procedimentos experimentais, os participantes assinaram um termo de consentimento. Após os critérios apresentados, os 24 voluntários que foram recrutados, somente 22 se adequaram aos requisitos que eu abordei anteriormente. O método que eles utilizaram durante as semanas de treinamento tiveram a seguinte linha de raciocínio de treinos. Na quinta e na nona semana, os participantes realizaram de 12 a 15 repetições dos exercícios, com 30 a 60 segundos de descanso entre as séries. Durante as semanas 2, 6 e 10, os participantes realizaram de 4 a 6 repetições, com intervalo entre as séries de 3 a 4 minutos. Durante as semanas 3, 7 e 11, o treinamento envolveu de 10 a 12 repetições, com 1 a 2 minutos de descanso entre as séries. E durante as semanas 4, 8 e 12, de 6 a 8 repetições, com intervalo de descanso de 2 a 3 minutos. Eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente teve com esse método de treinamento, né? Nos valores de força e espessura muscular antes e depois do período de treinamento. No quesito força máxima de um RM, no agachamento e no impulso. A espessura muscular do quadríceps e do glúteo apresentou ganhos estatisticamente significantes em todos os testes de um RM e na avaliação da espessura muscular. Ou seja, enquanto o de impulso apresentou aumento apenas para glúteo, o de agachamento apresentou um aumento na força muscular dos membros inferiores. Um detalhe dentro desse teste foi que foram utilizados também aparelhos de ultrassonografia em músculos específicos. Eu vou resumir mais os resultados da tabela nesse próximo slide, que é com base nos resultados que a gente teve, né, da tabela. O exercício multiarticular proporcionou maiores ganhos em agachamento, no agachamento, e do quadríceps e glúteo, e na comparação com o exercício uniarticular. No entanto, não houve diferença entre os grupos do impulso de quadril em um RM, sugerindo que a realização de multiarticular está associada a uma maior melhora na hipertrofia e força muscular. Ou seja, para a gente ter uma maior desenvolvimento da força, os exercícios multiarticulares, segundo esse estudo, tiveram um resultado mais significativo do que os uniarticulares, né, que no caso de impulso. Para a hipertrofia se mostrou melhor, mas para ganho de força não teve tanta diferença significativa.
Para concluir, né, de acordo com os nossos achados, a realização do treinamento de agachamento proporcionou maiores ganhos de hipertrofia muscular do quadríceps e extensores do quadril e ganho de força nos exercícios de agachamentos de costas, quando comparados aos exercícios de impulso. Exatamente isso que eu falei anteriormente. Quanto à força, foi avaliada por impulso do quadril e os resultados foram semelhantes entre os exercícios de agachamento e impulso. Assim, o presente estudo sugere que a CB deve ser preferida aos exercícios de impulso quando o objetivo é promover ganho de tamanho muscular dos extensores de joelho e quadril, bem como ganhos de força nos exercícios específicos. Eu vou colocar aqui as referências. Nosso estudo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar a palavra para a Joyce também. E muito obrigada pela oportunidade da gente estudar mais a fundo esses exercícios. E é isso. Bom, foi um pouquinho cansativo, né? Ter que traduzir o artigo e tudo mais, mas a gente gostou bastante desse trabalho. É um tema que nós estamos envolvidas, né? Por sermos mulheres e fazemos esse tipo de exercício. Gostamos bastante dos resultados. E é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.